E aí, estamos ao vivo. Aqui quem fala é Patrick. Bem-vindo, bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo a reprise. O tema da live de hoje é como fazer parte da nova enfermagem. Até o final desse vídeo, você que é enfermeiro ou enfermeira vai saber como usufruir da nova enfermagem, que é uma perspectiva que poucos enfermeiros atentam. Então essa live vai ficar disponível aí por um tempo. Aproveite então para visualizar. Com certeza vai ser um conteúdo aqui de muito valor, apesar de ser um conteúdo gratuito, faz parte da minha missão de ajudar enfermeiros a terem mais valor, a terem mais realização e mais realizações. E muita gente não aproveita esse tipo de conteúdo, né? Muitos enfermeiros não aproveitam conteúdo que pode ajudar muitos enfermeiros a irem para o próximo nível. E antigamente, se eu tivesse uma oportunidade dessa, eu tinha agilizado muito bem a minha carreira. Então a gente já vai iniciar, vou esperar no máximo 1 minuto para dar um tempo de propagação. Vou até fixar um comentário aqui para o título ficar no comentário. Como viver a nova enfermagem? Deixe sua dúvida, pergunta ou comentário. E já iniciar em 1 minuto, iniciar a live. Como o enfermeiro pode viver a nova enfermagem? Paula, boa noite, Paula, bem-vinda. Josiane, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje vai ter a Lídia. Lídia falou que ia participar e chegou mesmo, pontual. Pontual porque eu também passei uns minutos, Lídia. Começando agora a live. Só dando um minutinho aqui de pausa. Uai, cadê o comentário que eu coloquei? Ah, não fixei, vou fixar aqui agora. Isso aí. Como o enfermeiro pode viver a nova enfermagem? Então, aqui é uma live interativa, tá, gente? Então vocês já podem deixar dúvidas, perguntas, comentários. Helder, boa noite, Helder. Que na medida do possível eu vou parando aqui e vou respondendo comentários, tá? Quem estiver vendo a reprise perde a oportunidade de fazer comentários, mas pode ver também, pode ouvir as perguntas e as respostas. Josiane, você pediu participação? Estou vendo aqui uma solicitação. Você quer entrar na live para fazer alguma pergunta? Fica à vontade, só confirmar aí. Talvez você tenha clicado sem querer, mas se quiser, fique à vontade. Então, ok. Como o enfermeiro pode viver a enfermagem de valor? Só deixando um recado rápido. Ah, tem uma pergunta aqui, ó. A Paula perguntou: você acha que algum dia vamos viver para ver o piso salarial? Paula, vou responder essa pergunta dentro do conteúdo, tá? Que aí quem chegar mais no final participa também da resposta, porque é uma pergunta interessante, muita polêmica em torno do piso salarial, né? E de acordo com a pergunta da Paula, em breve eu vou responder. Deixa eu ver se alguém perguntou além da Paula. Então, beleza. Se tiver pergunta, dúvida ou comentário, eu vou, no decorrer da live aqui, eu vou incluindo. Então, gente, por que a Paula falou aqui, enviando uns aviãozinhos para a live?
Eu acredito que é compartilhar, né? A Paula deu uma boa ideia, enviando um aviãozinho para a live. Quem está na live, quem está ao vivo, tem essa facilidade. Dá para clicar no avião aqui, ó, já aparece o nome das pessoas. E aí dá para enviar. Eu vou fazer isso aqui agora, então, para os que estão aparecendo. Vou fazer para 5 pessoas. 5 pessoas que interagiram comigo recentemente, que estão aparecendo aqui, ó. Boa ideia. Enviar. Enviado com sucesso. Seguir a dica da Paula, enviando aviãozinhos para lá. Obrigado, Paula. Carla chegou também. Passamos aí de uns 3 minutos de live, então vamos lá. Qual que é a ideia, gente, de incentivar aqui, no dia especial do Dia do Enfermeiro, incentivar para que mais enfermeiros pensem, reflitam e vivam a nova enfermagem, que também eu considero como enfermagem de valor. Desde quando eu me formei, em 2009, logo que eu me formei, recém-formado, comecei a trabalhar como enfermeiro de UTI, e eu já tinha uma certa descrença desde o início da formação, né? Desde a faculdade, desde a atuação. E aí uma coisa que sempre me inculcou, como também inculca a maioria dos enfermeiros. Só que acontece que há um certo comodismo, muitos se conformam e tal, não quero aqui julgar. Só que essa pulga ficou atrás da minha orelha em relação ao que eu ia fazer da profissão. Eu sempre fui muito reflexivo no sentido existencial, né? Por que a gente está aqui? Por que a gente toma as nossas decisões? Por que eu escolhi fazer enfermagem? E aí, hoje que eu vim entender o sentido de eu ter feito enfermagem, hoje que eu faço avaliação de valores, eu vejo que o que eu valorizo é ajudar pessoas, cuidar de pessoas de alguma forma. Então, baseado nos valores, a gente vai tendo algumas noções. E quando eu não tinha essa noção de valores, eu pensava que cuidar por si só, cuidar de pacientes, cuidar de pessoas, só isso para o enfermeiro acaba sendo insustentável, porque eu sempre achava que era sofrido. Eu acho até hoje que é sofrido. O cuidado de enfermagem, ele é sofrido. Por quê? A enfermagem é multitarefa. Tem 2.000 coisas para fazer durante um plantão. Assume 3.000 responsabilidades naquelas 12 horas. E aí eu fui tentar entender o que tem por trás disso, né? E aí para resumir, eu entendo, depois de 11 anos de carreira, depois de muitas lutas com a carreira, de descrenças, já cheguei a desistir da enfermagem na época, num grupo de empresas que eu trabalhava, e esse mesmo grupo me convidou depois. Eu fiquei 11 anos nesse grupo de empresa, e eu fui de enfermeiro para coordenador de enfermagem, coordenador de auditoria, consultor hospitalar, gerente de unidade de UTI, gerente de assistência de um grupo de 27 empresas na área da saúde. Então, por que eu resumo essa história, né? Não estou aqui para falar da minha história, mas esse resumo já traz uma mensagem interessante, no mínimo interessante. Porque depois de 2013, 2014, quando eu tive uma recaída profissional, que eu falei assim, a enfermagem não é para mim, não tem valorização, não tem valor, etc, etc. O que a maioria pensa, né? E o que eu fiz? Pulei do barco. Pedi para sair das 2 UTIs que eu coordenava. E aí depois eu caí a ficha, depois que o mesmo grupo de empresas me chamou para voltar em outra cidade, enfim. Aí eu caí a ficha, depois que eu fiz um curso de liderança na Fundação Dom Cabral, que a responsabilidade da nossa carreira ela é nossa. Aí esse foi o primeiro aprendizado. E o que eu fiz? Eu deixei de ter expectativas e comecei o meu processo de autodesenvolvimento, que foi um longo processo. Teremos outras oportunidades para falar sobre isso. Já falei em outras lives também. E falando sobre mim agora, só para dar um contexto, né? Não vai dar para entrar em detalhes. E aí, qual foi a conclusão que eu cheguei? Temos que ser protagonistas de nossa carreira. E só assim a enfermagem vai ter mais valor, a enfermagem como categoria. Só assim a enfermagem vai ter valorização. Daqui a pouco eu vou entrar na pergunta da Paula, né? Para quem chegou depois, ela perguntou
se ainda vamos viver o piso salarial. E o que eu fiz? Eu comecei a buscar meu desenvolvimento. Baseando em valores pessoais principalmente, e depois profissionais que eu fui adquirindo, eu comecei a resolver problemas que poucos enfermeiros resolviam. Claro que problemas ali próximos da minha área de atuação, né? Os mais próximos possíveis. Por exemplo, antes de eu ser coordenador de enfermagem, em 2010, eu ajudava muito a coordenadora de enfermagem na época. E aí depois ela precisou sair, ela tinha duplo vínculo, trabalhava em outra cidade, enfim, quando ela pediu conta, eu fui o primeiro a ser indicado. Por quê? Porque eu ajudava ela, ajudava a equipe, ajudava os pacientes, ajudava todo mundo. Claro que dentro ali do contexto da minha atuação, e como consequência eu tive esse reconhecimento. E aí um detalhe é que nessa época eu ainda era desmotivado. Nessa época eu achava que enfermeiro não tinha valor e tal, tinha aquela dúvida sobre a profissão, enfim. E só o fato de, mesmo eu estando desmotivado, eu gerar valor, eu ajudar, eu fazer diferença, entregar um pouco mais, ou de preferência bem mais do que era solicitado, isso por si só me fez ter a primeira promoção. Meu salário triplicou na época de enfermeiro para coordenador. Eu não sei se exatamente triplicou, mas foi mais do dobro. Aumento de mais de 100%, né? Aí eu pensei, nossa, então quer dizer que mesmo com uma sensação de desmotivação e desvalorização, há uma saída. E qual que é a saída? A geração de valor. Na época eu não conhecia esse termo, na época eu pensava que era ajudar de alguma forma. Só que aí eu cometi um erro. Eu não sabia dizer não, eu dizia sim para todo mundo. E foi aí que em 2013, final de 2013, início de 2014, eu desenvolvi a síndrome de burnout. Na época também eu não sabia que era isso, apesar de eu ter feito um TCC sobre o estresse do enfermeiro na unidade de emergência. Eu abordei a síndrome de burnout, mas quem está passando por ela não percebe, né? Eu só fui cair a ficha depois. Aí que em 2015, eu fazendo um curso de liderança, eu vi que tem outras habilidades que a gente pode buscar e desenvolver, que mesmo com a desvalorização, mesmo com a concorrência, mesmo com a desmotivação, a gente pode juntar o útil ao agradável. Primeiro, a gente pode focar no nosso autodesenvolvimento. Todo enfermeiro ele deve focar no seu autodesenvolvimento. Olha a responsabilidade do enfermeiro, né? Responsabilidade com vidas, responsabilidade com a equipe, responsabilidade com a instituição, responsabilidade com o seu conselho, responsabilidade com a categoria, responsabilidade com a sua família e principalmente responsabilidade com uma profissão tão nobre, né? tão essencial para o ser humano. Acredito que a enfermagem é a profissão da área da saúde mais nobre e mais essencial para o ser humano. Por quê? Porque ela é integral e holística e ela cuida do paciente como um todo e principalmente tem a função de levar o bem-estar para o ser humano. Só essa frase, né, já simboliza todo o cuidado holístico. Então essa é a vantagem da enfermagem, que muitos veem como desvantagem. O fato da enfermagem ser integral e holística traz grandes oportunidades, só que muitos enfermeiros veem como desvantagem. Por quê? Porque traz muito trabalho, traz sobrecarga, traz multitarefa, e eu acredito que isso é muito por falta de gestão de tempo, de produtividade, gestão de tempo. A Angélica chegou aí, a Angélica falou, com certeza, protagonismo é muito importante. A Angélica sabe muito bem, domina muito bem a questão do protagonismo, da mentalidade do enfermeiro, da produtividade, da gestão de tempo. Inclusive, vou estar com a Angélica sexta-feira. Sexta-feira é que dia mesmo? Dia 14. Sexta-feira, dia 14, 20 horas. Aqui no meu Instagram e no da Angélica também. Então já adianto o convite. A gente vai falar sobre como o enfermeiro pode ter mais valor, independente da área de atuação, independente do tempo de atuação, se é recém-formado, se não é, independente da situação do enfermeiro, tá? Por quê? Porque tanto eu quanto a Angélica acreditamos que todo e qualquer enfermeiro que queira, né? Não é fácil, mas é simples. Como simples?
A gente acredita que todo enfermeiro que queira ser protagonista, que queira ter, ou no mínimo buscar o seu próprio valor, ele pode e deve, porque tem meios para isso. A gente está na melhor época da história para a gente se desenvolver em todas as áreas da vida. Tem a questão da roda da vida, né? Que já faz algumas décadas que os especialistas vêm trabalhando, que é basicamente a gente focar na área espiritual, na área financeira, familiar, profissional, pessoal, boa forma, saúde física e etc. E hoje, mais do que nunca, a gente tem todas as ferramentas e todas as informações para, no mínimo, balancear essas áreas e, quem sabe, até equilibrar essas áreas de forma positiva. E a enfermagem, o enfermeiro tem mais responsabilidade sobre isso, né? Porque é da área da saúde. Eu costumo dizer que o enfermeiro é naquela máxima que tem, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. O enfermeiro é um desses. Por quê? Muito pouco muito pouco pensa no seu autocuidado. Uma das principais teorias da enfermagem é o autocuidado. Olha aí a quantidade de enfermeiros com problemas psicológicos, com problema de saúde, com problema de depressão, com problema de peso, com problemas financeiros, com problema de um monte de coisa. E aí, qual que é a gravidade disso, né? Que é o oposto do protagonismo. Hoje, a maioria dos enfermeiros enxerga, assim como eu enxergava antigamente, que o problema está só no externo. Quando eu pedi conta de 2 UTIs que eu coordenava, na época eu era coordenador de enfermagem e auditoria de 2 UTIs, estava muito bem posicionado, muito bem estabilizado e reconhecido. E aí teve um problema de sociedade lá, as UTIs tinham vários sócios e por questões éticas eu discordei de 2 médicos lá que eram sócios, na verdade um médico e uma médica. Apesar de serem bons profissionais, eticamente eu não achava isso. Mas não era um problema grande, né? E eu vi como um problema. Eu achava que o externo tinha que se adequar só por eu ser um bom enfermeiro, um bom coordenador, um bom líder, só porque eu entregava muito mais. Não, a gente não deve ter expectativa. É o contrário. A Paula falou aqui. Eu precisava realmente dessa live, porque nesse momento estou precisando muito investir em minha profissão. Isso aí, Paulo, o primeiro passo você já está dando, o primeiro passo é querer, o segundo é buscar. Só o fato de você fazer esse comentário aí, Paula, já é uma ação. Você já está tendo ação, você tem tudo para isso. Então, fica à vontade se você se sentir à vontade para colocar mais algum detalhe aí da sua carreira, alguma dúvida, a gente inclui aqui na live também, tem tudo a ver. Depois pode me mandar mensagem no direct para entrar mais em detalhes. Bom seria contribuir aqui, porque quem estiver aqui, quem assistir, vai aprender também com sua história, vai aprender com sua dificuldade, porque pode ser a dificuldade de muitos enfermeiros. Uma vez que a gente divide, uma vez que a gente coloca nossas vulnerabilidades, a gente tira aquele peso que não deveria ter esse peso em nós, não deveria ter esse peso na enfermagem. A enfermagem tem uma essência tão completa, já tem uma essência tão única que os enfermeiros colocam complexidade na enfermagem. Essa que é a verdade. E agora, já entrando na questão da velha enfermagem, a nova enfermagem, e se eu esquecer da questão do piso salarial, você me lembra, viu, Paulo? É bom que eu dou uma segurada aqui para essa opinião. Poucos enfermeiros dão opinião sobre o piso salarial, e eu já adianto que a minha opinião sobre o piso ela não é boa para quem espera, para quem tem expectativa. Então isso eu já posso adiantar. A Lídia falou aqui, explique melhor a questão da adequação. Lídia, qual adequação? Adequar em quê? Pode mandar aí que eu incluo aqui também. Enquanto isso, rapidamente, qual é a diferença da velha enfermagem para a nova enfermagem? Só falando um pouco da história da enfermagem, antes da enfermagem ser profissionalizada e oficializada, né, que foi com a vinda de Florence, antes da Florence, apesar da enfermagem já existir antes de Cristo, na verdade, né, cuidados de enfermagem são bem antigos, só que a prática da enfermagem
ela era, a Lídia falou, a respeito de não gerar expectativa. Explique melhor a questão da adequação. Você falou a respeito de não gerar expectativa. Eu acredito que a Lídia esteja perguntando de adequar com essa nova mentalidade, né? De não ter expectativa e como se adequar. Então eu vou falar, Lídia, eu vou pendurar isso aqui. Você pode ir complementando aí também. Então, voltando para a história da enfermagem, como era antes de Flores? A enfermagem era uma profissão de abnegação. O que é abnegação? Abnegar é abrir mão de muitas coisas importantes e quem sabe até de tudo que é importante na sua vida para atuar na enfermagem. E é muito radical, né? E além do mais, quem se expunha na época a trabalhar como enfermeiro, que não era oficialmente enfermagem, mas quem fazia cuidados de enfermagem, geralmente eram, entre aspas, pecadores, né? Todos nós somos pecadores, né? Só que era pessoas que era como se fosse para pagar um pecado. Acho que a palavra é essa, a frase é essa. Era como se fosse um castigo, né? Tanto é que depois da Flórence, quando ela foi fazer a sua primeira missão lá na Guerra da Crimeia, as mulheres que ela levou para serem voluntárias ou eram mulheres da margem da sociedade ou eram religiosas que tinham mesmo o papel altruísta. Então, até a chegada de Flórence, até a Flórence abrir a primeira escola de enfermagem, a enfermagem era de abnegação e altruísmo. Ou seja, era com amor e com dor. Na verdade, eu vou refazer aqui. Era por amor e com dor. Patrick, o que quer dizer por amor e com dor? Com dor é porque era tipo um castigo. E por amor quer dizer que era por puro altruísmo. As pessoas tinham que demonstrar que estavam prestando algum serviço por amor para pagarem alguma coisa. Era mais ou menos assim, de forma bem geral aqui o raciocínio. E o que a Flórence fez? A Flórence, na sua profissionalização, ela trouxe... A primeira coisa que a Flórence trouxe para a enfermagem foi a espiritualidade. Ela teve um chamado divino e depois desse chamado ela entendeu que aquele seria o seu propósito de vida. Então, o que quer dizer? Quem quiser fazer parte da nova enfermagem, já vai aí a primeira dica. Tem que ter propósito, tem que ter um propósito de vida, tem que ter um propósito espiritual, melhor dizendo. Então anota aí, presta atenção, grava isso, porque hoje me fala algum enfermeiro que você conhece, que fala de propósito, que fala de espiritualidade, que fala de cumprir com um propósito aqui na Terra e usufruir a vida aqui na Terra, cumprindo com um propósito e ser feliz, ter liberdade e trabalhar com a sua essência. Quem me indicar esse enfermeiro, eu quero fazer contato, porque eu posso contar nos dedos aqui quantos enfermeiros eu conheço que tem essa mentalidade, que abordam esse assunto. No entanto, se a gente for analisar no detalhe a enfermagem, o que a Flórence trouxe foi isso. Ela trouxe espiritualidade, ela trouxe filosofia, ela trouxe matemática, trouxe estatística, trouxe biologia. Então ela agregou tanta coisa para a enfermagem, ela fez todo o papel complexo e olha o detalhe, no final da vida dela, já depois da metade para frente da carreira dela, as coisas que ela mais escrevia eram coisas simples, eram ações simples. E vindo de Flórence, né, que tinha toda aquela bagagem, toda aquela complexidade, se ela escrevia com aquela simplicidade, é porque a enfermagem deve ser mais simples do que parece. E aí tem um detalhe, simples não é simplista, tá? Tem uma diferença. Simplista é fazer de qualquer jeito. E simples quer dizer tirar a complexidade, tirar a dificuldade e quebrar o que é complexo em coisas simples, em pequenos passos. E foi assim que ela fez. Então, se a gente entender, dar alguns passos atrás e pensar na enfermagem como uma profissão altamente espiritual, que para isso a gente precisa desenvolver o nosso espiritual, desenvolver o nosso potencial, ter um propósito, e só depois disso encontrar um problema para resolver,
era meio caminho andado para toda a valorização da enfermagem. Foi assim que a Flores fez. Primeiro ela teve uma visão divina, ela teve um chamado, que ela dizia, um chamado divino, depois ela meditou sobre aquilo, depois ela encontrou uma missão, depois ela decidiu, depois ela planejou, depois ela encontrou gente, porque ela não sabia como que ela ia fazer ainda. Ela encontrou pessoas para ajudar, ela fez conexões, ela fez networking. O que é networking? Né? Relação com pessoas. Ela tinha relação com o rei da Inglaterra na época, ela tinha relação com pessoas importantíssimas da época. Por quê? Porque ela tinha um propósito e uma missão. E aí hoje os enfermeiros do Brasil criticam muito no sentido da maldição de Flores. E eu acho isso muito ruim, porque mesmo sendo uma brincadeira tem fundo de verdade, fica no inconsciente. Quando a gente fala maldição de Flores, a gente está falando, de certa forma, que a enfermagem é amaldiçoada por conta de Flores, onde na verdade a enfermagem foi, entre aspas, abençoada por conta de Flores. Por que abençoada? Porque até que prova o contrário, ela recebeu sim uma instrução divina, né? Porque eu acredito nisso, eu acredito que Deus faz as coisas na Terra através do ser humano, porque quando Deus quis fazer coisas sozinho era quando não tinha o ser humano. Então ele deixou as leis naturais aqui para que as outras alterações, né? Porque tudo já existe, o ser humano só faz adequar e adaptar. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então o que o ser humano transforma ou faz as suas adaptações através da criatividade, é tudo através de orientação divina, claro que as boas ações. E isso se tem pouco na enfermagem. Olha, só um dado prático aqui, alguns estudos mostram que de 30% a 40% das doenças, ou seja, quase metade, tem origem psicossomática, ou seja, psique, cérebro e órgão. Doenças que começam lá no psicológico, lá na mente, lá na alma, quando o espírito é fraco. Afeta o cérebro, né? Afeta o pensamento e depois afeta o órgão. Então a enfermagem, por ser na teoria espiritualista, se pensasse nesse nicho, se atuasse de forma mais essencial que eu diga na essência da enfermagem mesmo, com certeza a gente estaria aí desbravando uma grande área, a gente estaria cuidando aí de 30% dos pacientes de uma forma totalmente diferente, que hoje fica por conta de terapeutas que não tem nem formação na saúde, algumas vezes. E aí, para onde que a enfermagem vai? A enfermagem vai para onde a maioria vai. Quais as 3 principais especializações hoje na enfermagem? Urgência e emergência, obstetrícia e UTI, né? Assistencialmente falando. Por quê? Isso não é à toa. Claro que tem muita demanda e eu não estou desdenhando não, tá? Até porque eu vim de UTI, eu era enfermeiro de UTI e a atenção terciária, né? Essa atenção complexa é de fundamental importância. Se eu sofrer um acidente aqui agora, eu vou precisar ser atendido na emergência, quem sabe até no UTI. Então todos esses profissionais têm um mérito. O que eu estou dizendo é de uma forma maior. A antiga enfermagem era aquela enfermagem que, depois que o paciente ficava impossibilitado, depois que vinha a doença, os enfermeiros, entre aspas, da época pré-Flores, eram encaminhados para cuidar daquela doença com uma conotação de abnegação, como eu disse, né? Como se fosse para pagar os pecados. E se a gente for aprofundar um pouco mais na questão espiritual, quando a gente pensa em Jesus Cristo, para quem é cristão, eu sou cristão e obviamente acredito nisso, Jesus veio para cá para tirar todos os nossos pecados. E pode parecer clichê ou utopia, mas no nosso inconsciente, e eu tenho uma teoria que a maioria dos enfermeiros optou por fazer a enfermagem por uma questão emocional e quem sabe até qual que é a palavra que eu vou usar aqui? Fugiu a palavra. Uma questão emocional, quem sabe até de querer retribuir alguma coisa. Que você pode observar. Começa a observar os motivos pelos quais os enfermeiros fizeram enfermagem. Você vai ver que muita gente vai falar assim: eu fiz enfermagem porque eu quero ajudar. Eu fiz enfermagem porque
eu quero cuidar de pessoas. Quando você aprofunda mais, e por que você quer ajudar? Por que você quer cuidar de pessoas? Geralmente tem uma ligação com um trauma de família, geralmente tem uma ligação com alguma coisa que essa pessoa quer pagar, quer retribuir. É como se fosse para pagar um pecado. Onde a gente deveria viver é pela graça divina. O que eu quero dizer com a graça? A graça quer dizer a gente entender que a gente não tem que ficar pensando nessa questão de abnegação, muito pelo contrário. A gente está aqui para fazer boas ações, deixar bons frutos, para ser feliz, para aproveitar, para gerar felicidade, gerar boas energias na vida das pessoas. É assim que eu enxergo a enfermagem. E é assim que os enfermeiros deveriam aproveitar. Falar, então eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou perfeito, pelo menos aos olhos de Deus, eu tenho potencial, eu tenho criatividade, porque se eu sou filho do Criador, eu tenho criatividade, então eu posso fazer tudo. Então, qual que é o meu propósito na Terra? Como que eu posso contribuir para gerar valor? Aí entra já a questão da geração de valor. Entendeu que gerar valor é diferente de se ocupar? Então, quando você tem a visão de fazer enfermagem para pagar alguma coisa, fazer enfermagem pela questão altruísta, pela questão emocional, a gente acaba desconsiderando todas as outras coisas, todas as outras áreas. Aí desconsidera a área espiritual, desconsidera a área financeira, porque a enfermagem tem uma grande oportunidade para empreender, para contribuir mais com a população, para gerar mais valor. Tem todo o conhecimento, tem toda a abertura, né? A enfermagem tem entrada em todos os hospitais, tem entrada em todas as áreas, em todas as equipes multi, e perde o time, perde muita coisa por conta disso. E aí, os enfermeiros, quando chegam nos hospitais, né, que é para onde a maioria vai, o que vê? Aí tem uma certa frustração. Por quê? Não necessariamente porque você quer fazer o bem, porque você quer ser altruísta, porque você quer cuidar de pessoas, você vai ter todo o ambiente ao seu favor. Não. Nesses ambientes, quanto mais complexo o ambiente, né, quanto mais departamento tiver, por exemplo, um hospital de grande porte, quanto mais pessoas tiverem, mais complexo é, porque envolve interesses de outras pessoas, gente, você sabe como que é. Envolve interesses empresariais, envolve interesses institucionais, envolve egoísmo de pessoas, envolve um monte de coisa. Então, para peitar uma situação dessa, a gente não tem que ir só com a questão emocional, na boa intenção de ajudar, de cuidar do paciente. Não. Inclusive, vai com a questão emocional muito abalada. Por quê? Porque para a gente ter um emocional completo, a gente depende de outras áreas, de alimentação, de valores, de estilo de vida, de espiritualidade, de inteligência lógica, de um monte de coisa. E aí falta inteligência emocional lá para liderar, para fazer um monte de coisa, porque nos hospitais tem suas rotinas, tem seus processos, tem seus protocolos, um monte de burocracia, um monte de legislação. E aí a enfermagem foi se perdendo ao longo dos anos. Foi se perdendo porque tanta complexidade que foi trazendo. E a Flores fez isso de uma forma muito simples. Então a outra dica que eu deixo é a gente pensar mais no legado que Flores deixou. Não é à toa que hoje é considerado o Dia Mundial do Enfermeiro por conta do nascimento de Flores. Ela nasceu nessa mesma data há 201 anos atrás. Ela nasceu em 12 de maio de 1820. Para 2021, 201 anos. Então, nem essa simbologia ela é lembrada. Então, como viver a nova enfermagem? Por que eu coloquei a palavra viver? Eu podia ter colocado até com letra maiúscula. Porque viver é a gente viver mesmo aqui na Terra. Viver, ter uma vida digna, né? Digna da altura da profissão que a gente escolheu. E quando a gente fala de profissão, você pode enxergar a enfermagem como desvalorizada, só se você enxergar a enfermagem antiga. Quem vive a enfermagem antiga, a maioria está na desvalorização. Agora, se você enxergar a enfermagem como uma gama de oportunidades para trabalhar gerando valor na vida das pessoas, nas instituições,
melhorando os indicadores, diminuindo os números ruins de infecção, de óbito, de tempo de internação, de etc, você vai ver grandes oportunidades. Se você, em vez de pensar só na questão teórico-científica, tem gente que fala assim, a enfermagem, deixa eu lembrar uma frase que eu vejo, tanta frase que agora eu esqueço, mas é como se a enfermagem fosse só ciência. É reduzir demais a enfermagem e colocar ela como só ciência. O que é ciência? Ciência é um conhecimento duvidoso. O que a ciência faz? Patrick, você está falando mal da ciência? Não, pelo contrário, ela é muito importante, inclusive. O processo dela é importante, mas ela é só um processo, é apenas uma pequena parte. Por quê? A ciência ela apenas valida um conhecimento. De onde vem o conhecimento? O conhecimento vem do ser humano, da pessoa. Todo conhecimento vem de uma dúvida, toda ciência, todo estudo vem de uma dúvida que um ser humano teve, e aí depois vai lá para a ciência validar, e depois a ciência devolve validado como conhecimento. Mas isso veio de uma pessoa, do ser humano. E enquanto está lá na ciência é porque ainda tem dúvida. Depois que valida é uma coisa que muitos seres humanos já até tiveram certeza antes, mas como uma pessoa só não pode afirmar nada, tem que passar pela ciência. Então o que eu quero dizer? Você esperar só da ciência quer dizer você esperar o seguinte: eu sou enfermeiro, eu vou esperar todos os protocolos virem mastigados e atualizados lá dos Estados Unidos, do Canadá, até porque o Brasil produz muito pouco cientificamente, na prática, né? Na teoria produz demais. Por que na teoria produz demais? Na teoria produz porque para fazer tanta coisa de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, que muita gente faz com segundas intenções, né? Não quero aqui julgar, tem muitos enfermeiros que são muito bem graduados e pós-graduados que fazem um bom valor, mas é a minoria, infelizmente é a minoria. Você pode ver qual que é o peso das produções científicas brasileiras na prática, para gerar resultado, para gerar valor para a população, para gerar resultado de saúde. Muito pouco, fica só na teoria. Então, depender da ciência é como se você pensasse assim: eu sou uma máquina e eu vou esperar tudo vir mastigado, o protocolo vir para eu só executar. Uai, e onde fica toda a outra parte da enfermagem? Todo o restante, 80%, fica descartado. E essa enfermagem descartada, esse 80% descartado, é que é a nova enfermagem que provavelmente você ainda não percebeu. Que é, basicamente, você ter um propósito, em primeiro lugar, um rumo, um norte, um destino, alguma coisa grande para você fazer. Se você ainda não sabe, peça instrução, peça orientação, faça igual a Flores, peça orientação divina, que algum sinal você vai ter. Depois disso, pensar em alguma missão. Quais as missões que a Flores pensou? Depois do propósito dela de contribuir com a saúde mundial. Ela já sabia desde sempre que ela ia contribuir com a saúde mundial. Quais as missões que ela teve? A missão de atuar na Guerra da Crimeia. Olha a situação que ela atuou, né? E muita gente hoje reclamando do coronavírus. A Flores, ela morreu depois, né, no final da vida, lá ela teve complicações de febre tifoide, teve problemas diversos nos seus diversos sistemas corporais, e eu acredito que mesmo assim morreu feliz. Feliz no sentido de realizada, porque tudo que ela quis fazer, ela fez. Teve um propósito e depois teve algumas missões. Quais as missões? Atuar na guerra, desenvolver vários documentos, né, sanitários, as notas de enfermagem depois, a escola de enfermagem, formou as primeiras turmas de enfermagem. Nossa, fez consultoria na época, né? Não acho que não tinha esse nome, mas ela fazia consultoria. Era empreendedora, né? Até porque teve a escola. Na verdade, ela foi empreendedora desde antes. O empreendedor não é só quando você empreende numa empresa. O empreendedor começa no pensamento. Então isso aqui também tem a ver com empreendedorismo. Por quê? Você empreende uma coisa, todo empreendedor começa com a semente aqui, ó, na mente. E aí depois que vai germinar. Eu acredito que a palavra semente, por que fala mente no final? Eu não posso provar isso não, porque eu nem pesquisei, mas é uma teoria que eu tenho. No mínimo eu uso pelo menos como metáfora. Se é semente, começa na mente, toda ideia, todo projeto, todo empreendedorismo. E aí a gente tem oportunidade de, uma vez que tem um propósito, uma vez que escolhe as missões,
Nossa, se todo enfermeiro que fosse numa entrevista de um hospital, primeiro pensar, se trabalhar em hospital é meu propósito? Então faz sentido. Trabalhar em hospital de UTI é a minha missão? Faz sentido. Com certeza, esse enfermeiro já ganha, já tem meio caminho andado na entrevista para passar na seleção. Por quê? Quando eu passei na minha primeira entrevista, na minha primeira seleção, primeira coisa que eu, recém-formado, eu formei em junho de 2009, aí passei férias em julho, em agosto eu fiz o processo seletivo para enfermeiro de UTI sem experiência nenhuma e passei como? Por competência. O que são competências? Características que a gente demonstra que tem um potencial de alguma coisa. E o que eu quero dizer com isso? Se você pensa num propósito que você quer fazer, depois desse propósito, algumas missões que você se propõe e não precisa saber fazer nesse momento. Como que você encontra algumas missões? Encontrando problemas, refletindo sobre os problemas de saúde da sua localidade, do seu hospital, se você já está no hospital, da sua comunidade, do seu nicho de atuação. Aí tem que pensar no que você gosta, no que você pensa. Se gosta de criança, claro que provavelmente seu nicho vai ser na área infantil. Se gosta de idoso, da mesma forma. E aí você vai especificando. No início é mais geral, porque às vezes a gente não tem experiência, mas hoje, se eu fosse voltar atrás, 11 anos atrás, eu já começaria a atuar num nicho e num subnicho específico, bem delimitado. Ia fazer todos esses exercícios que eu sempre trago aqui, que eu oriento que os enfermeiros façam, para ter menos sofrimento na carreira, né? Na verdade, falar uma palavra mais positiva, para ter mais realizações na carreira, para ter sucesso na carreira, para ter resultado. E a nova enfermagem é essa. E eu vejo, né, eu já vi muitos colegas que, mesmo que não tenha toda a consciência disso, mas pelo menos a prática inconsciente é voltado para isso. Você pode ver, os enfermeiros que são realizados, que têm sucesso, que aparentemente estão bem profissional e pessoalmente, tem alguma criação ou tem algum ambiente positivo no sentido de propósito, no sentido de consciência, no sentido de liderança, no sentido de inteligência emocional. E quem foca unicamente só na questão racional, só na questão de estudos, geralmente a galera do concurso, né? E claro que toda regra tem exceção, tá, gente? Eu também já fiz concurso público, já passei em concurso público, inclusive, não quis assumir. Tem ótimos enfermeiros concursados públicos. Agora não é a regra. A regra é o seguinte, a pessoa vai para o concurso público por quê? Tem a falsa ilusão da segurança e aí se mata de estudar porque provavelmente tem deficiência de outras habilidades. Se for pensar na roda da vida, habilidade emocional, habilidade de network, habilidade de comunicação, de liderança, de gestão. E foi exatamente por isso que eu resolvi seguir para a questão de empreendedorismo, gestão, liderança, etc, etc. E por opção não quis ir para o concurso. Porque a minha mentalidade na época era, se eu fosse para o concurso eu ia ficar limitado. Essa é a minha, tá? Essa é a minha. E claro que tem muitos enfermeiros concursados que são empreendedores, que são extremamente profissionais, que geram muito valor para a população, que tem essa consciência. Qual que é a diferença então, Patrick? A diferença está na consciência que você tem das coisas, e não no inconsciente. Então, em tudo você vê a velha e a antiga enfermagem, fazendo alguns paralelos aqui. Quem está na antiga enfermagem é mais levado pelas questões mentais, pelo passado. Quem está na nova enfermagem é mais levado pela questão racional, pela questão consciente das coisas. E claro, no racional, uma vez que você raciocina, que você tem a consciência, pode entrar tudo. Quando a consciência é maior do que tudo, não tem nada melhor, porque se sua consciência é maior, você pode colocar por baixo da consciência todas as outras coisas. O seu inconsciente, uma vez que esteja bem trabalhado, suas crenças, seus valores, suas emoções, tudo isso. E vou ver aqui os comentários. A gente já está encaminhando para o final, né? Porque é meia hora, 40 minutos. Quanto tempo tem de live? Deixa eu ver. 44 minutos. Então eu vou chegar em 50 minutos só. Faltam 5 minutos para a gente encerrar. Tem uma pergunta ainda da Paula para responder.
E para finalizar o raciocínio aqui, então está em tempo ainda de você deixar perguntas, dúvidas ou comentários. E esteja você ao vivo ou na reprise, deixa um sinal, deixa um like, compartilha com enfermeiros, que eu respondo tanto ao vivo quanto nos comentários depois. E a plataforma entende quando você deixa, quando você interage, quando deixa like, quando deixa comentário, quando compartilha, você ajuda de duas formas. Você ajuda outros colegas que a plataforma leva e também me ajuda a entender qual é o conteúdo que faz sentido, tá? Então, hoje, no quesito oportunidades, eu conheço de dezenas de empresários na saúde que enxergam a enfermagem sobre dois determinados ângulos. Um é aquela enfermagem de categoria, né? aquela enfermagem altruísta, aquela enfermagem que cuida, aquela enfermagem pronta para tudo, pau para toda obra. Isso aí a maioria, isso aí é claro. E hoje alguns já estão percebendo o seguinte, que a enfermagem tem potencial de tocar serviço de saúde. Cada vez mais enfermeiros hoje estão se tornando secretários de saúde, diretores de hospitais, etc, etc. Pode reparar, cada vez mais isso tem aumentado. E uma vez eu estava conversando com um executivo de saúde, que inclusive é meu amigo, ele é vice-presidente do grupo de empresas que eu trabalhava, do grupo de 27 empresas da área da saúde que eu trabalhava, na época ele era diretor. E aí a gente conversando sobre isso, eu falando sobre os planos que eu tinha para ajudar enfermeiros a crescerem na enfermagem e tal, mudar a mentalidade, melhorar a mentalidade, terem mais valor, etc, etc. Aí ele foi e falou, ó, pra você ver, ele, apesar de ele ser da área da saúde, ele é formado em contabilidade, enfim. Aí ele falou assim, Patrick, por que a enfermagem tem tanto bloqueio de crescimento? Aí eu falei, eu também gostaria de saber exatamente por quê, porque eu já resolvia de uma vez por todas, né? Já faz tempo que eu venho estudando sobre isso. Na verdade é multifatorial. Só que hoje eu já tenho mais a clareza que é exatamente pelo apego à velha enfermagem. E claro que tem muitos interesses em cima disso, tem interesse de indústrias farmacêuticas, indústrias de materiais, indústria de pós-graduação, indústria de produto, indústria de um monte de coisa que não dá para entrar em detalhe aqui, senão seria uma live só para isso. Mas eu acredito que tem. E aí, claro que disfarçado de ciência, disfarçado de protocolo, disfarçado de um monte de coisa. De novo, eu não estou colocando ciência no mesmo, e ciência, estudo, conhecimento no mesmo balaio não, tá? No mesmo balaio das questões negativas. Não é isso, eu só tenho a consciência de que o estudo da ciência é 20% do sucesso do enfermeiro. Ainda está na antiga enfermagem. Por quê? Porque geralmente esses estudos, eles são para focar só na doença. É impressionante como hoje só se tem produção para tratar a doença, quase não tem produção para prever, para prevenir da doença, para prever eventos, Claro que depois de um tempo os hospitais começaram a cair a ficha de que se não fizer uma assistência sustentável, a saúde vai falir, a saúde fica insustentável. E aí também eles não vão ter, as instituições não vão ter mais renda. Os planos de saúde, os hospitais caíram a ficha para isso. E a enfermagem está demorando para cair a ficha, para ir inverter essa chave da sustentabilidade. A enfermagem hoje podia estar muito mais autônoma, muito mais empreendedora, muito mais liberal se caísse a ficha para isso. Mesmo que continue trabalhando em hospitais, não tem problema. Em hospital tem muita oportunidade na área de gestão, liderança, comunicação, influência, segurança, etc, etc. Muita coisa. Agora, enquanto você, como enfermeiro, como enfermeira, não cair a ficha para autorresponsabilidade, para o protagonismo, e não é difícil, não, na verdade é muito mais fácil quando você tem minimamente o controle das coisas, é bem melhor do que viver na dependência. Eu digo isso na prática, sou prova viva disso, porque eu já estive dos dois lados. Então, nova enfermagem hoje, que não é tão nova assim, mas muitos ainda não caíram a ficha para essa nova enfermagem, que já faz 200 anos que ela nasceu, inclusive hoje a gente comemora o nascimento dela, que é o nascimento de Flores, 201 anos na verdade, é essa enfermagem. É a enfermagem de propósito,
É a enfermagem de valores, de missão, de visão, de solução de problemas e de gerar valor. Como gerar valor? Gerar valor é o seguinte, é você entregar bem mais do que é solicitado. Só que com estratégia, não é no sentido de se ocupar, não é no sentido de ficar atendendo 200 pacientes no dia e aquela fila não acabar, não é isso. É você ter uma estratégia de um trabalho sustentável. Não é você se matar de trabalhar, é você trabalhar com produtividade e sustentabilidade. Como, Patrick? Geralmente é melhorando os principais indicadores da unidade. Como descobrir quais são os principais indicadores? É simples. Alguns não falham. Diminuir o prejuízo, aumentar o lucro, se for instituição privada. Se for pública, no mínimo diminuir o prejuízo. Trabalhar de forma sustentável. Diminuir o tempo das coisas, né? Fazer gestão de tempo, produzir mais em menos tempo. E depois os principais indicadores assistenciais. Primeiro, em qualquer instituição de saúde, já está valendo há muito tempo, o programa de segurança do paciente. Todas as metas de segurança do paciente já são bons indicadores. Esses geram valor, só que a gente tem que sair da teoria, da complexidade, da questão científica e ir para a prática e resolver os principais problemas daquela instituição especificamente, daqueles pacientes especificamente, daquele consultório especificamente. Que chama é também conhecido como conhecimento por presença. Cada instituição tem sua peculiaridade. Então não adianta você pegar uma coisa que vem empacotada de algum artigo científico e querer colocar exatamente, milimetricamente naquele lugar. Depois dá errado. E aí? Você fala, tentei. Quem tenta não consegue. São outras habilidades que estão faltando. Habilidade de resiliência, liderança, comunicação, etc, etc. É isso que falta. E você só vai conseguir fazer tudo isso se isso fizer parte do seu propósito, se fizer parte da sua missão e se fizer parte dos seus valores. Aí, beleza. Uma vez que isso aí já está tudo alinhado, os problemas que você identificar, eles vão ser muito mais facilmente solucionados, porque vai estar dentro da sua missão e dos seus valores. Não vai ser abnegação, não vai ser altruísmo, vai ser empreendedorismo. Aí entra a geração de valor. Quanto mais valor você gera, mais você recebe. Não vai ser mais fazer por fazer, para pagar alguma coisa. Não, você não tem que pagar nada, você tem que receber por isso. Então, quanto mais valor você gera, mais valor você recebe. Vamos ver aqui o que tem de pergunta. Tá, eu fiquei de falar da adequação na Lídia. A Lídia está aí ainda? Então, Lídia, não criar expectativa. Como que funciona essa adequação? Explique melhor a questão da adequação a respeito de não gerar expectativa. É o seguinte, quando você cria expectativa, você sofre duas vezes. Por quê? E agora eu já vou responder a questão do piso salarial, tá? Quem perguntou sobre o piso foi a Paula ou foi a Lídia? Uma das duas. Cadê? Nossa, teve muita interação aqui. A questão da adequação e não gerar expectativa é o seguinte, quando você tem expectativa, são dois problemas. Primeiro, porque você perde muito tempo gerando expectativa, e segundo, que tem a frustração quando o resultado vem diferente da sua expectativa. Por quê? Porque todo mundo é diferente. Então, da mesma forma que um protocolo específico não vai caber milimetricamente em todos os países, em todas as cidades, em todos os hospitais, um protocolo que é utilizado lá no Einstein, por exemplo, muito dificilmente vai ser aplicado lá no interior do Amazonas para o mesmo tipo de patologia, por exemplo. Então, aí, como é que você vai fazer? Se você não conseguir aplicar nem a ciência nem a teoria, você vai precisar de outras habilidades. E aí essa adequação é onde entra, né, se estiver dentro do seu propósito, sua missão e seus valores, é onde entra o seu empreendimento, seu empreendedorismo, ou seja, você começa a fazer. Aquelas dificuldades que tem, os problemas que tem, a vida da gente é feita de problemas, é resolver problemas. Empreender é resolver problemas. E quando você resolve problemas dentro de uma coisa que você já pensou, foi problema para a Florence ficar lá naqueles hospitais na Guerra da Crimeia? Não, para ela foi um prazer, porque ela imaginou aquilo, ela quis aquilo. Olha o tanto de frutos que virou depois, o legado dela, todos os prêmios que ela ganhou. Eu acho que pouca importância tem esses prêmios. Pouca importância tem, por exemplo, as homenagens hoje do Dia do Enfermeiro.
Eu recebi hoje muitas homenagens, felicitações e tal. Claro que eu recebi educadamente e também agradeci educadamente, mas na prática não influenciou em nada para mim. O que importa é no dia a dia. Porque eu tenho a consciência do que eu sei, do valor que eu tenho, e do que eu não sei, e do valor que eu ainda não tenho. Então não adianta elogiar mais do que eu sou e nem me criticar mais do que eu sou, porque eu vou perceber onde tem o exagero para mais e o exagero para menos, e você também vai saber onde você precisa melhorar, onde que não precisa. E qual que é o importante? É hoje você entender qual que é o seu ponto A e depois o ponto B. O que é ponto A e ponto B? Questão da adequação aí que a Lídia falou. Em qual situação que você está hoje? É de confusão? É de desvalorização? É de dúvida? Não tem problema. Todo mundo tem problema. Agora, a transição é o seguinte, é você fazer o seu problema virar a sua solução. Aí é que é a virada de chave. Aí já vira o seu... Porque cada um tem uma história. Sua história tem que ser contada um dia. E aí, quanto mais completa, quanto mais bonita a sua história de superação, melhor vai ser. Então a adequação é sair da expectativa externa para a autovalorização, autorreconhecimento. Primeiro você reconhecer seus valores, seu propósito, sua missão. Depois, o que você pode gerar de valor, não é nem o que você gera, porque você nem precisa saber agora o que você vai fazer. Você vai procurar saber depois. Primeiro você identifica o problema e qual é a solução que você vai ter que gerar. Aí depois disso fechou, já tá pronto o seu empreendimento, seu empreendedorismo, independente se é intra ou extra hospitalar. E aí a sua missão de vida e o seu plano de carreira vai ser exatamente as atividades que você vai ter que fazer para cumprir com esse propósito e essa missão. É simples a questão da carreira. A gestão da carreira é simples, é porque a gente coloca complexidade. A Paula falou, trabalhei 10 anos na APS e depois desse tempo todo eu fui demitida. Parei no tempo literalmente e agora estou precisando me reinventar. Investir em mim. É isso aí, Paula. Eu sugiro você aproveitar isso para agregar a sua história. Se você está investindo em você, se você está tendo essa posição, está tendo essa ação de fazer isso, eu acho que eles que perderam, tá? Quem te demitiu que perdeu. APS, atendimento, eu achei que era pré-hospitalar. Onde que você trabalhava, Paulo? O que você fazia? Não precisa falar onde não, mas mais ou menos o que você fazia. Quem sabe a gente faz nesses últimos minutos aqui, eu sei que já passou, mas quem está aqui até agora é porque está querendo ficar. Quem sabe a gente fala um pouco mais sobre isso. Pode fazer alguma pergunta aí, alguma dúvida? Então, a transição é você sair da expectativa, sair da dependência externa para criar uma coisa, para criar um problema interno. Deixa eu procurar um livro aqui. Tem um livro que é interessantíssimo, mudou meu pensamento depois que eu li esse livro, mas ele está lá no quarto e eu não vou sair agora para pegar, senão perde muito tempo. O livro, encontrei. Ó, vai sair de cabeça para baixo, mas eu vou falar aqui. Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, sei lá como é que é esse em inglês. Uma Vida com Propósitos. Esse livro aqui basicamente fala que cada um de nós temos um propósito aqui na Terra. E claro que é um propósito divino, um propósito espiritual. E independente da área que a gente escolha, independente da profissão, independente da área, a gente pode e deve cumprir com o nosso propósito aqui na Terra. Então, Paula, talvez isso aconteceu porque era para ter acontecido mesmo. Talvez faz parte do seu propósito aqui. Talvez você tenha mesmo que passar por isso para você se desenvolver, porque cada propósito é único. Eu acho um erro grave a maioria dos enfermeiros irem com a manada, né? Será que a maioria mesmo nasceu para trabalhar com UTI, com urgência e emergência? Será que esse é o propósito? Eu tenho minhas dúvidas. Será que não é porque a maioria vai? Efeito manada?
Será que a essência da enfermagem é essa mesmo? É só levar a cura da doença? Só tratar? E não é também, e principalmente, manter o bem-estar e levar a saúde, ou preservar a saúde? Então fica a reflexão. E aqui, para concluir nesse livro aqui, Uma Vida com Propósitos, ele fala que tudo que acontece é para nos fortalecer e que a gente pode aproveitar tudo isso para completar a nossa história. Quanto mais vulnerabilidade a gente tem, mais a gente tem diferencial. Por exemplo, algumas vulnerabilidades minhas. Eu sou muito tímido, eu sou prolixo. Na verdade, a gente não pode falar eu sou, porque isso fica, né? Eu era. E claro que 10 anos atrás eu era muito mais. Quem diria que eu seria líder, que eu seria gestor, que eu seria... Por quê? Porque eu comecei a trabalhar isso. E não foi uma coisa consciente, eu tenho que trabalhar minha comunicação, minha timidez. Não. Uma vez que eu escolhi uma coisa maior, que foi trabalhar com gestão, fazer diferença, trabalhar com liderança, impactar pacientes, impactar pessoas, naturalmente as vulnerabilidades e os problemas vão se resolvendo. Então muitas coisas acontecem porque devem mesmo acontecer, e isso faz parte da história. Hoje em dia se fala muito do storytelling. O que é storytelling? É você contar a sua história de forma organizada, de forma cronológica, e as pessoas aprenderem com essa história. Então muita gente vai poder aprender com sua história, viu, Paulo? A Angélica falou, exatamente, reforça uma crença negativa para um ícone da profissão. Falou aqui no momento que eu falei de Flores. Exatamente, crença negativa. A Lídia falou, acredito nessa ideia. Não trabalhamos um único valor, e a ciência serve para auxiliar as demais funções que a enfermagem desempenha. Exatamente. A ciência é um veículo. É um dos veículos. É uma pequena parte, é uma peça. Claro que olhando isoladamente, se você olhar isoladamente, ela é grande. Mas se você olhar como um todo, holisticamente, ela é uma peça. E hoje a ciência é utilizada para gerar confusão e complexidade, tá? Para gerar status, para colocar alguns profissionais em determinados status, em determinadas alturas que parece até impossível chegar. E aí há uma certa divisão, né? E eu acredito no contrário. Todos temos o mesmo potencial. Quanto mais vulnerabilidade, mais sucesso a gente tem. Tem uma parte interessante aqui, se eu encontrasse aqui para ler bem rapidamente, ia ser bom. Eu não tinha colocado na programação para ler isso aqui, também eu não quero perder tempo, mas tem uma parte que fala para quem está com dificuldade, que é o seguinte, não vou encontrar, mas eu vou falar. Os principais ícones da história mundial, da Bíblia, da história da humanidade, biblicamente falando, todos eles tinham problemas, tinham vulnerabilidades, tinham muitas coisas. Salomão foi o homem mais sábio da humanidade. Quando já estava velho, teve uma fraqueza. Ele tinha lá uma mulher, algumas mulheres, enfim, e ele caiu, foi igual a Adão. Ele caiu num conto lá e pecou aos olhos de Deus. Davi foi um dos principais reis, o pai de Salomão, também pecou, cometeu adultério, deixou Deus chateado. Moisés era gago. Que mais? Paulo, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, tinha sérios problemas de saúde. Paulo fala que ele tinha espinhos na carne, que ele era quase depressivo por conta disso. Jó era pessimista, tinha raiva, tinha emoções negativas. Então parece que Deus pega as pessoas com mais vulnerabilidade para construir uma história dessa pessoa. E não é à toa que a gente escolheu fazer enfermagem, tá? É uma profissão muito digna de a gente construir uma grande história.
Para finalizar, só as últimas perguntas aqui agora, tá? Agora eu finalizo, porque também não pode chegar uma hora. Nossa, passou de 1 hora de live, não acredito. Como é que pode, né? Voou, parece que tem meia hora só que eu tô aqui. Vocês não me deixam também encerrar a live, né? Fica perguntando. A Paula falou, quero dicas de empreendedorismo. Paula, dicas de empreendedorismo em 30 segundos. Faz essa reflexão de qual o seu propósito aqui. Não vou falar a palavra propósito não, porque é muito, pode parecer muito, né, utopia. Para que você está aqui? Depois, quais algumas missões que você encararia fazer? Quais os problemas que você enxerga nas áreas que você mais identifica, nas coisas que você valoriza, na experiência que você tem? Aproveita a sua experiência para alguma coisa. Quais os problemas que você pode resolver, mesmo que você ainda não saiba dar soluções? E as atividades para resolver isso automaticamente vai virar suas soluções, e essas atividades serão o seu plano de carreira e o seu empreendimento, tá? Basicamente é isso. Me manda mensagem no privado depois para a gente não estender muito a live. E pode entrar mais em detalhes, fica à vontade que eu vou te dar algumas dicas na minha humilde opinião, tá? Angélica falou, sensacional. Angélica, sensacional são os seus posicionamentos. Sugiro vocês seguirem a Angélica aí, tá, gente? angelica.sev.em de enfermagem. A Angélica tem uma mentalidade digna de ser modelada. O que é modelado? Você usar como modelo para você criar sua mentalidade e fazer alguma coisa. O piso salarial. Foi a Paula que falou do piso salarial. Eu falei pouco do piso salarial, né? Então, para concluir, já ia esquecendo. O piso salarial nunca vai satisfazer. Por quê? Porque o nome já diz piso. O que é o piso? O piso é para a gente pisar. O piso tem que estar abaixo da gente. Toda vez que tiver um piso, você tem que ganhar muito mais do que o piso, porque você vale mais do que a média. Toda massificação é burra. Desculpa que pelo horário eu acho que já dá para a gente falar isso, né? Desculpa a sinceridade. Toda massificação onde você coloca muita gente no mesmo nível, nivela para baixo. Por quê? Porque pesa. Pesa. É igual uma ponte. Se você for colocar muito mais peso em cima da ponte do que tá lá falando, limite 1.000 toneladas. Se você coloca 3.000 toneladas, o que vai fazer? Vai ceder, não vai aguentar. Então é burrice. Então o piso, Patrick, quer dizer que pensar no piso é burrice? Não, pensar no piso não é, porque se você pensar no sentido literal que você vai pisar em cima dele e vai ficar acima dele, ok. Vai ajudar outras pessoas menos favorecidas. Tudo bem. Agora, depender do piso, não, porque ele não tem como nivelar. E agora, cá para nós, na prática, é tecnicamente impossível ele passar. O Brasil não tem condições, infelizmente. Outra coisa também, me desculpem técnicos em enfermagem, tenho o maior respeito e amizade com técnicos em enfermagem. Fazer uma equiparação de 70%, sendo que 70% do valor que o enfermeiro ganhar é para o técnico em enfermagem, o enfermeiro que paga mais imposto praticamente vai ficar o mesmo salário, porque o enfermeiro ganhando mais, ele paga uma tarifa maior de imposto. E aí no projeto de lei fala que o técnico tem que ganhar 70% do enfermeiro. Eu acho que não deveria ser 70%, na minha opinião, minha humilde opinião, para ser sincero. E que tem muito mais técnicos em enfermagem do que enfermeiro, então isso pesa o sistema. E aí, no fim das contas, o enfermeiro vai ganhar quase igual ao técnico. E eu acho que simplesmente eu acho que não é justo, ponto final. O enfermeiro tem mais competências, tem um curso superior, teoricamente tem mais capacidade. Por que teoricamente? Porque tem técnico que dá show ao enfermeiro, mas eu estou falando de forma geral. Então acho que tinha que ser pesos e medidas diferentes, não tinha que ser tão... E isso acaba fazendo o quê? Puxando para baixo, nivelando para baixo. E muita gente desconsidera isso, enfim. Não vou nem entrar mais em detalhes aqui para não gerar polêmica, quem vê a live depois. Bem esclarecedor, obrigada, a Lídia falou. A atenção primária, sim, a Lídia trabalhava na atenção primária, a Lídia não, a Paula, na atenção básica. Paula,
Você que trabalhou na atenção básica, na atenção primária, o nome já diz, você tem a base para atuar tanto na secundária quanto na terciária. Por quê? Uma dica que eu te dou: se você observar pessoas que ficam lá na porta dos hospitais, na atenção secundária, nos ambulatórios da vida, provavelmente foi por uma deficiência lá na atenção primária. E assim como a Josiane, uma colega lá de Campo Grande, que tem um consultório de enfermagem, assim como ela fez, você pode fazer. O que ela fez? Ela começou a observar que os hospitais não estavam dando conta de atender aquelas pessoas, as pessoas ficavam dependendo de atendimento. O que era eletivo passava a virar urgência, depois virava emergência, e tinha um problema lá na região dela por conta disso. Aí qual foi a sacada? Ela falou: opa, a raiz disso é lá na atenção primária. Se a raiz é na atenção primária, é melhor tratar a causa na raiz. E aí, como os hospitais não estavam dando conta, o que ela fez? Abriu um consultório e começou a chamar essas pessoas, tanto que não tinha atendimento no hospital, e também as que estavam lá na comunidade prestes a ir para um atendimento hospitalar, e foi trazendo para o consultório. Então ela ficou no meio ali. E ela já estava com mais 3 colegas, elas largaram o concurso público e estavam as 4 enfermeiras trabalhando no consultório. Você não precisa abrir um consultório agora, você pode fazer isso, atendimento domiciliar. Você pode encontrar um problema, tem muitos problemas, você sabe bem, na atenção primária. E eu trabalharia, né, são tantas áreas que não dá para falar, mas eu no seu lugar eu trabalharia com educação. Eu, Patrick. Educação básica em saúde, educação primária em saúde. Porque você pode ver, o mal da humanidade é a educação. E o principal mal. E ele vem da falta de comunicação. Então você pode juntar comunicação, educação com a sua experiência, com o que você sabe, e levar isso para as pessoas. Mas, enfim, eu nem deveria ter falado isso, sabe por quê? Porque cada um tem o seu propósito, cada um tem uma coisa. Eu só falei para dar um exemplo o que eu faria. Dei minha opinião, na verdade, mas você tem que entender o que está no seu coração. Agora eu vou finalizar, não é possível. A Cláudia entrou. Enfermeiras empreendedoras. A Paula me cobrou aqui no final. Responde sobre o piso que eu perguntei. Está satisfeita, Paula, com a resposta? Piso é piso, o nome já diz. Nunca dependa do piso e nunca fica abaixo do piso. Piso é para você pisar. Pisar e, quem sabe, fazer até uma escada. É o primeiro degrau da escada. A Paula falou: sensacional sua opinião. Paula, só essa frase aí já paga o tempo aqui. Então beleza, pessoal, é isso. Quem lembrar de algo mais, quiser trocar ideia, quiser tirar dúvida, vai lá no meu direct. E amanhã eu vou estar aqui de novo. Que horas? Amanhã eu vou estar aqui. Amanhã vai ser mais cedo, 20 horas e 30 minutos. Na verdade eu vou colocar no Instagram. Amanhã de manhã eu vou colocar no Stories a contagem regressiva lá, de que horas que eu vou estar. Amanhã eu vou fazer 2 lives, na verdade. Eu vou fazer uma às 21h30. Eu fui convidado para uma live amanhã às 21h30 com nossa, que vergonha, esqueci agora com quem que eu vou fazer a live. Com a Jaqueline, lembrei. Nossa, ainda bem que eu lembrei. Jaqueline Mota. Às 21h30, sobre inteligência emocional. E aí, às 20h30, eu vou entrar aqui de novo para falar sobre outro tema, tá? Me acompanha aí no Instagram, no direct. E valeu demais, gente. Um abraço. Tchau. Até a próxima. 20 horas e 30 minutos, toda terça e quinta, no YouTube e Facebook. Amanhã é quinta-feira. Amanhã eu vou estar aí no YouTube. Às 20 horas e 10 minutos. Nossa, lembrei. 20 horas e 10 minutos no YouTube. Ponto. Agora eu lembrei. Porque toda terça e quinta é no YouTube e no Facebook. 20 horas e 10 minutos. E 21h30 é que eu vou estar no Instagram. Então no Instagram é só 21h30. Pronto, para não gerar dúvida. No Instagram é só 21h30. E agora sim, valeu demais. Foi muito bom falar com vocês aqui. E por conta disso estarei sempre aqui na medida do possível. Tá? Paula, Lídia, Angélica, Fábio, o Elina, eu acho que é o Elina,
Isso aí. Valeu demais. Abraço, boa noite, tchau.